Eu tenho um bom exemplo também da minha área, né, sempre falam: "Ah, CRM não foi bem essa semana, caiu as vendas". E aí começa, né, o caça às bruxas, porque caiu as vendas. É muito difícil, a gente faz muita ação, de ativação. Então vou pegar só um universo de CRM para a gente poder exemplificar nos porquês e como que a gente faz uma investigação dessa, né. Então caiu as vendas na semana de CRM. Então chega lá, o seu líder ou o dono do e-commerce fala: "Só caiu as vendas em CRM no meu site, eu não sei dizer por quê". Caiu as vendas. Então como é que a gente começa investigando? Vou falar só exclusivamente de e-mail marketing, que é porque é mais Uhum, fácil de vocês visualizarem, tá? Então, primeira coisa, se você tem um e-commerce maduro, você já faz CRM, faz e-mail marketing direito, você vai ter dois segmentos no nas suas campanhas de e-mail marketing. Os fluxos de automação, que a gente chama, né? Que são as réguas ou como que a sua plataforma chama, e as partes de campanha que você faz manualmente. Então, caiu as vendas, primeira coisa que você vai se perguntar é: caiu as vendas em qual desses 2 segmentos? São nos fluxos de automação ou se uhum, são nas campanhas? Você vai descobrir esse primeiro por quê. Porque se os fluxos de automação não caiu as vendas, então você já elimina eles e começa a olhar as campanhas. uhum. Se for ao contrário, você vai olhar os fluxos. Normalmente os fluxos eles tendem a ser mais estáveis porque você faz menos alterações. Então, às vezes cai menos, mas tem aquilo que eu falei, como os fluxos de automação eles são acionados de acordo com o volume de visitas no site, às vezes pode ter uma causa que nem está em CRM. Então, se você diminuir a quantidade de visitas do site, vai diminuir a quantidade de carrinhos abandonados, vai diminuir a quantidade que o fluxo de automação de carrinho dispara, e isso vai diminuir a sua receita. Uhum. Sendo que o fluxo de automação de carrinho abandonado é só 80-20 em fluxos de automação. Mas beleza, você viu que não é problema de fluxo de automação, tá tudo certo, o fluxo faturou a mesma quantidade, você vai para as campanhas. Aí as campanhas é um outro universo. Então aí você vai começar a bater taxa em taxa. Ah, a quantidade de visitas, sessões que eu gerei no site, a quantidade de cliques, como você falou, foi o mesmo? Ah, foi o mesmo. Ah, então você tem que descobrir o porquê. E aí você vai começar a investigar comunicação por comunicação, quebra cada comunicação, vê se a comunicação está de acordo com o que você tinha. Às vezes é uma quebra de expectativa, você prometeu uma coisa no e-mail, então gerou a mesma quantidade de cliques, chegou no site ou jogou na página errada e ele não converteu. Então esse pode ser um porquê. Então será que a expectativa que eu gerei na comunicação está igual com o que está no site, com a página de destino? Se eu mantive a minha taxa de clique igual? Ou não, minha taxa de clique caiu, então eu vou ver o outro porquê. Deixa eu ver a minha taxa de abertura. Ah, minha taxa de abertura também caiu, então se caiu a taxa de abertura, provavelmente sua taxa de clique também pode cair. Você leva menos pessoas clicam, menos pessoas compram. Então aí você consegue ir quebrando cada etapa e realmente achar o problema. Quando você levantar essa hipótese, ó, o problema está nisso, você já faz na próxima comunicação a correção. E aí você já consegue saber se o problema é isso ou não. Faz um teste AB, quebra, faz Uhum. exatamente igual a semana anterior e faz já com a correção. E aí você já vai saber na comunicação seguinte se você achou o problema. Então, não é tão difícil achar os porquês, só que você leva um tempinho de sentar na cadeira e ver o que está fazendo. Então, um exemplo prático de um negócio que a gente está operando era isso. Um produto gerava 3 vezes mais clique do que os outros produtos. Então, o que a gente fez para aumentar a receita geral de CRM? Todas as campanhas têm que ter aquele produto. E aí todas as campanhas elevaram a sua receita. Uhum. E isso foi fazendo uma análise, de plano mensal. Ah, o que que aconteceu no mês passado que deu muito certo, que foi muito acima do mês anterior? Aí a gente foi abrir as comunicações e viu que tinha esse produto em específico. E aí a gente começou a usar esse produto como é o nosso default de todas as comunicações até que caia a conversão. Até que caia a conversão, a gente não vai tirar esse produto. A gente vai fazer comunicar ele de formas diferentes? É óbvio, para ele não cansar, não ficar no mesmo lugar do e-mail, outras formas, mas ele sempre vai ter que estar presente em todas as comunicações. Então isso foi um insight de um porquê que estava vendendo bem. Então também a gente investiga não só quando não está indo bem, mas também quando está indo bem. É legal a gente saber as coisas quando estão indo bem para a gente poder replicar. Sim, perfeito. Isso que você comentou, né, de separar, né, que logo de cara você já fez a separação. Beleza, tá em automação ou estão nas campanhas? O problema me lembrou muito uma coisa que eu aprendi até na faculdade de programação. Por exemplo, vamos supor que eu falo para você adivinhar um número entre 1 e 10. E você pode me fazer uma pergunta. Qual pergunta você faria para mim? Ele é par ou ele é ímpar? É uma boa pergunta. Mas uma outra pergunta que também segue o mesmo princípio é maior que 5? Sim, Aí se eu falar que não, antes você tinha 10% de chance de acertar um número, né, chutando um número em 10 números. Agora se você perguntou se é maior que 5, eu falei que não, sua chance de você acertar o vai número achar. já vai para 20%, né, então ela dobrou, porque agora você tem que acertar um número entre 1 e 5.
Então você pode fazer isso também. Você lista as causas ali e você vai dividindo, tipo, pô, não tem como ser aqui o problema, não tem como ser aquilo. E isso me lembra também o diagrama de Ishikawa, se eu não me engano que é o nome, que é aquele diagrama de peixe, né, que basicamente você tem o problema, que é a cabeça do peixe, e cada uma das espinhas do peixe é uma área que pode ter causado aquele problema. Então, sei lá, as vendas caíram. Beleza, pode ser um problema em logística, pode ser um problema em CRM, em CRO, e não sei o que. Você vai listando, e aí dentro de cada uma dessas espinhas tem as subcategorias. Beleza, é um problema de e-mail. Dentro de e-mail tem o quê? Tem a taxa de clique, tem as automações, tem o não sei o que. Você vai entendendo mais a fundo as causas de cada um e vai investigando e é bom você ter esse diagrama até que pronto ali na sua parede, porque sempre que der algum problema, você já tem uma ideia geral de quais são todas as alavancas, né, que podem ter dado problema para causar aquele problema. É bem interessante. E uma coisa que também você pode fazer que ajuda bastante é usar o funil invertido. Então, vamos supor que você quer descobrir por que, que as vendas diminuíram. Talvez um caminho mais fácil do que olhar assim, só para você ter um direcionamento, é começar do final para o começo. Uhum. Então, pô, primeiro olha o principal ali, que é o checkout. No checkout, geralmente acontecem esses problemas. Ah, a gateway parou de funcionar, a integração com a logística quebrou ali com o cálculo de frete, enfim. Então, primeiro olha para o checkout. Se não é o checkout, beleza, olha para o carrinho. Ah, não é o carrinho, olha para a página de produto. Não é a página de produto. Então, dá uma olhada para os anúncios. Sabe, você vai fazendo o caminho ao contrário do que o seu cliente faria. Seu cliente viria dos anúncios para a página de produto, para o carrinho, para o checkout, você vai fazendo o contrário. Já vai direto para o checkout, vê se está funcionando tudo certinho, se tá, vai para o carrinho, está funcionando tudo certinho. Se tiver, vai para a página de produto e vai seguindo o caminho contrário. Isso é até É, para gestão de risco, né, porque é o exato, impacto, né, o maior impacto que você vai ter é no seu checkout. Você tem um exato. um impacto nas outras etapas, ele é importante, mas sempre esqueça, ali é onde está acontecendo suas vendas, é a finalização do pedido. Uhum, Então é por questão também de impacto no seu negócio. Sempre vai para as áreas onde gera mais risco. Como eu faço gestão de risco da minha área? A gente tenta evitar erros. Claro que a gente vai errar, a gente vai errar, mas eu tenho níveis de risco. Então eu separo sempre no mínimo em 2 tipos de risco, os que afetam o faturamento e os que não afetam. uhum, A gente depois vai minar e como que a gente vai ter as ações corretivas para isso. Mas eu tô sem tempo, eu não tenho tempo para olhar para as coisas. A primeira pergunta que eu faço: "Isso afeta faturamento?" Se me falarem que afeta, aí eu vou parar e vou olhar. Se me falarem que não afeta, eu vou olhar daqui a pouco. Então, faça essa gestão de risco de você vai fazer investigação pelas coisas que mais afetam. Então, o funil inverso é exatamente para te ajudar nisso. Começa por onde tem maior impacto nas suas vendas e depois vai subindo. sim. Boa. E por fim, talvez esse seja até o acho que a única área que desde o começo trabalha com o porquê das coisas é o atendimento, né, porque o Hum, atendimento ele, às vezes, nem tá sabendo do que antes de saber o porquê, né, então, tipo, ele chega lá no dia de trabalho, né, o seu atendente ali, sua atendente, e já vem um monte de cliente reclamar: "Ah, não tô conseguindo colocar o cartão, meu cartão não tá passando, essa página não carrega, o frete não tá calculando", enfim. Ela nem sabe ainda, muitas vezes, que as vendas caíram. Mas uhum. ela já sabe o porquê que as vendas caíram. Então, às vezes, o atendimento é o maior atalho possível para você descobrir por que que suas vendas caíram. Porque os clientes, mesmo que boa parte deles simplesmente vão desistir da compra e vão embora, vão para o concorrente, alguns deles vão insistir um pouco e vão pelo menos ir para o atendimento tentar alguma ajuda. E nessa ida até o atendimento, por isso que é importante você ter o atendimento ali fácil, rápido e fácil de encontrar, é, é justamente para isso, para você, quando os clientes tiveram algum problema, eles virem para você dizer isso. E aí por isso que é importante também você ter o contato direto com as pessoas de atendimento, porque elas são a voz do cliente, literalmente, elas vão te dizer o que que tá dando problema, o que que tá causando mais dúvida e tudo mais. E aí se você não tiver isso, ou se isso não tiver causado, não tiver, se você não tiver conseguindo entender o porquê que as vendas caíram a partir do atendimento, aí você pode partir para talvez pesquisa com o cliente, mas primeiro começa ali no atendimento que você já deve ter um bom resultado. Sobre o atendimento tem um ponto bem importante, que é a pessoa do atendimento, eu vou exagerar, tá? Tem que ser a pessoa mais qualificada da sua empresa. Ah, mas como assim? O atendimento, eu contrato qualquer pessoa para responder mensagem no WhatsApp. Isso é o que você está fazendo se você não está tendo um e-commerce eficiente. Se a sua pessoa do atendimento é uma pessoa muito qualificada, ela vai ser esse seu inside dos porquês.
Às vezes ela nem sabe que tem um problema ali por trás, ela resolve o problema do cliente, mas depois ela vai nas áreas específicas ou levanta a mão: "Olha, aconteceu isso, eu acho que é por causa dessa situação". Por isso que ela tem que ser a pessoa mais qualificada da Uhum. sua empresa. Ela está na melhor ponta de acesso de informações de tudo o que está acontecendo. Às vezes chegam coisas ali, é claro que os universos são muito grandes. Para o atendimento chegar a 10 reclamações pode ser muito, só que se você faz 1000 vendas, 10 reclamações não são muito. E pode existir esse atraso, pode existir algum atrito, que das 10 reclamações para o atendente vai ser bastante caso para ele resolver, mas para o seu negócio talvez não seja tão relevante você arrumar esse problema agora, porque isso não é tão grande. Uhum. Mas é importante que a pessoa do atendimento tenha uma qualificação para que ela tenha essa visão do negócio, vamos dizer, visão 360, que costumam dizer, para ela saber que aquela reclamação é algum problema crônico, é algum problema mais a fundo. Se você esperar que aquele problema realmente vire um problema, aí depois você perde as suas 1000 vendas no dia. Mas você já tinha esse indício. É que nem um carro quando vai quebrar, né? O carro vai quebrar, ele começa a dar uns indícios. É um barulho diferente, é uma dirigibilidade diferente. Então, antes dele quebrar, ele mostra alguns sinais que ele vai quebrar. Então, o seu e-commerce, provavelmente, aquele grande problema que vai acontecer, existem alguns sinais que estão acontecendo. E normalmente o atendimento consegue pegar isso.